Fala galera, professor Daniel Mendes na área, tudo bem com você? Vamos começar mais uma aula de matemática do nosso querido e amado Pré-ENEM Digital. Tudo bom? Você está estudando, você está focado? Nas últimas aulas nós paramos na lição 2 do teu material. Sabe aquele material bonitão que tu recebeu na tua unidade ou lá na tua escola? Pega ele, abre, vamos para a lição 3, equações e inequações. Então põe na tela que a gente vai começar. Galera, equações, inequações, você sabe o que é uma equação, você sabe o que é uma inequação? Não? Sei! Então vamos lembrar o que nós vamos falar hoje. Coisa básica, né, gente? Ensino fundamental. Então vamos começar logo aqui falando de... Vamos para a definição do que é uma equação, galera. Vamos lá. O que é uma equação? É uma sentença matemática expressa por uma igualdade entre duas expressões algébricas, tá, gente? Então, olha para cá. Se eu tenho aqui uma equação, olha lá, eu tenho 2x mais 5, vou chamar de primeiro membro da equação, igual a 13, que é o segundo membro da equação, tudo bem? Então, eu tenho duas expressões aí, né, galera? Primeiro membro e segundo membro aí, dividido pela igualdade. Tranquilo? Então, isso é uma equação. Equação é quando eu tenho esse símbolo de igual, né, gente? Uma coisa, uma expressão é igual a outra expressão. Tranquilo, de boa, fácil, né, gente? Isso é uma equação. Olha lá, galera, presta atenção. Essa equação, ela vai ter aquilo que eu quero achar, que a gente chama de incógnita, né, gente? O que é uma incógnita? Incógnita é algo, é um valor desconhecido, é algo que se pretende conhecer, galera. Então, o que é uma incógnita é o valor de x, é o valor de y e etc. Tudo bem, galera? Então, isso vai ser uma incógnita. Bem fácil, bem simples, né, galera? Cuidado com isso aí. Incógnita é o valor, é a letra que eu quero achar. Tranquilo? Saca só, galera. Junto com a incógnita, nós também vamos ver o grau de uma equação, tá, gente? Toda equação tem grau. Professor, como é que eu defino o grau de uma equação? O grau da equação é o expoente da incógnita, tá bom? Então, o que é o grau da equação? É o maior expoente da incógnita, do valor que eu quero achar. Tudo bom, gente? Então, se eu tenho, olha aqui, se eu tenho essa equação é do primeiro grau, por qual motivo, professor? Você está vendo a minha incógnita aqui, ó? Incógnita, bem aqui, ó, o valor de x, e esse valor de x não aparece aqui, porque esse valor de x vale quanto aqui? O expoente vale 1. Então, o meu expoente valendo 1 é uma equação do primeiro grau. Tudo bom? Aqui, ó, olha a minha incógnita aqui, gente, minha incógnita. Olha que está aqui junto com ela, o 2. Ah, professor, mas aqui tem o 1. Mas qual é o maior dos dois? 1 ou 2? O 2. Então, essa é uma equação do segundo grau, porque a incógnita está elevado ao grau 2. E por último aí, gente, ó, eu tenho o grau 3, eu tenho o grau 2, eu tenho o grau 1, eu tenho até 0 grau aqui, ó. Porém, o maior desses graus é o grau 3, é ou não é? Então, eu vou falar que a minha equação é do terceiro e do terceiro grau. Galera, fácil, né? Fácil, 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 uma equação. Então, vamos lá, vamos continuar aqui, galera. Hoje é rapidão, né, gente? Porque isso aí tudo tu sabe, né? Como é uma resolução de uma equação do primeiro grau? Ou seja, resolver uma equação do segundo grau é achar o valor da incógnita, tudo bem? E ao resolver, fazer a resolução do grau da incógnita, no caso aqui, eu tenho aqui 3x mais 5 é igual a 17, certo? Não é qualquer valor de x que eu vou colocar aqui que vai dar certo. Você concorda comigo? Então, se eu colocar aqui x igual a 4, vamos substituir ali, ó. Então, eu vou ter aí 3 vezes 4 mais 5, né, galera? Estou substituindo o x por 4. Então, 3 vezes 4 é 12, mais 5, 17. Tudo bem? Então, eu posso falar aí que x igual a 4 é uma solução, é uma incógnita, no caso aí da minha equação 3x mais 5 igual a 15. Galera,
Se a minha equação é do primeiro grau, nós temos só um valor de x para essa equação. Tudo bem? Então, de novo, se a minha equação é do primeiro grau, eu tenho apenas um valor de x para essa minha equação. Porque se eu tentar substituir outro valor, olha lá, x igual a 5, bora substituir? Então vai ficar 3 vezes 5, né, mais 5. 3 vezes 5 é 15, mais 5 é 20. 20 é igual a 17, galera? Ó, isso aqui tá erradão, né, galera? 20 é diferente de 17. Logo, esse 5 não é uma solução, não é o valor da minha incógnita. Tranquilo? Então, novamente, o x igual a 4 é o único valor da minha incógnita. Por qual motivo? Porque essa equação bem aqui, ó, que eu estou riscando para você, que a gente tomou como base, ela é do primeiro grau. Então, se ela é do primeiro grau, o x só tem um valor. Básico e fácil, né, galera? Isso, básico e fácil. Vamos continuando aqui, que tem muita coisa para ver, galera. Saca só. Equação do primeiro grau, né? Já falamos do tipo da equação do primeiro grau. Como é que se resolve uma equação do primeiro grau, professor? Uma equação do primeiro grau, logo já acabei de falar para você, tem apenas um valor de incógnita. Então, como é que eu faço? Está aqui a representação dela, né, gente? Ax mais b igual a zero, ou qualquer valor, né? Equação do primeiro grau, certo? Onde A e B são números reais, né, galera? A tem que ser diferente de zero para me ter essa noção de função, ou melhor, de equação do primeiro grau, certo? Essa equação do primeiro grau vai ter um método para resolver essa equação. Qual é o método, professor? O método vai ser que nós vamos usar, gente. Existem vários métodos. Nós vamos usar o método das operações inversas, tá, gente? Então, se eu tenho uma operação inversa, lembra? Adição, o seu inverso, a sua operação oposta é a subtração. Multiplicação e divisão, o seu inverso é da multiplicação, é a divisão, e assim vai tranquilão, né, galera? De boa? Bora resolver um problema? Bora. Um problema envolvendo equação do primeiro grau? Olha lá, gente. 5x menos 18 é igual a 12. De novo, 5x menos 18 é igual a 12. O que nós vamos fazer, galera? Preste atenção. Tá vendo a mini incógnita bem aqui? Opa, tá vendo a mini incógnita bem aqui? Tá vendo, não tá vendo? Bem aqui minha incógnita, galera, x. Nós vamos isolar o x. Fazendo o quê? Usando as operações inversas. Tudo bom? Então, vou começar com esse 18 bem aqui, ó. Galera, esse 18 bem aqui, ele tá, ó. Esse 18 aqui, ele tá subtraindo. Vou passar para o outro lado, somando, não é? Então vai ficar 5x igual a 12 mais 18, que estava subtraindo, passou somando. Então ficou 5x igual a 12 mais 18. Então 5x é igual a 30, né, galera? 12 mais 18 é igual a 30. Se 5x é 30, e lembra, eu vou isolar x, eu tenho 5. O que esse 5 está fazendo junto com x? O 5 está multiplicando. Vou passar para lá o quê? Dividindo. E dividindo quem? Dividindo aí, no caso, galera, o 30, né, gente? Então, vou passar para lá dividindo. Então, vai ficar assim, né, galera? O 5x, o 5 passou para lá dividindo, então ficou 30 dividido por 5. E 30 dividido por 5 dá quanto? Dá igual a 6. E esse 6 é a solução, é o valor da minha incógnita, né? Se tu quiser testar, tu testa, né, galera? Vai ficar 5 multiplicado por x menos 18. Então, 5 vezes 6, tirar a prova dos 9, que antigamente falava, né, gente? 5 vezes 6 dá 30. Tirando 18, vai dar quanto? 12, ó. Certinho, né, galera? Certinho?
certinho, galera, aí o valor da incógnita está correta, x igual a 6. Vamos lá, vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um. Nesse momento aqui, ó, letra B, você vai parar o vídeo bonitão e vai tentar fazer a resolução da letra B. Tranquilo? Tu tentou? Você conseguiu? Vamos lá então fazer junto? Galera, nesse caso eu tenho duas expressões, né? Uma no primeiro membro, outra no segundo membro. 5x mais 30 no primeiro membro, igual a 3x mais 21 no segundo membro. Gente, isso aqui é o famoso letra para um lado, número para outro. Então, tu vai pegar esse 3x aqui, ó, letra vai para lá. E vai pegar esse 3 aqui, somando, e vai levar para lá. Galera, vai ficar, olha só, isso aqui vai ficar o quê, galera? Vamos lá, então? Isso aqui vai ficar 5x, não é isso, galera? 5x menos 3x igual a 21 menos 3. 5x menos 3x, 5x menos 3x igual a 21 menos 3. 5x menos 3 dá 2, né? 21 menos 3, 18. 2x é igual a 18, então só um x vai ser 18 dividido por 2, 1x igual a 9. Acabou, galera, acabou. Se você quiser testar, você coloca aqui, né? O x no lugar, aí, 9 no lugar de x, que você vai ver como essas duas equações, essas duas partes, esses dois membros das equações, vai dar iguais. Tudo bem, galera? De boinha, né, gente? Vamos continuando nossa aula aqui. Estamos no Pré-ENEM Digital. Sua aprovação garantida. Foco no seu estudo. Dedicação. E vamos para cima, galera. Vamos lá. Galera, vamos para a equação do segundo grau. Certo? Por que uma equação do segundo grau, galera? Porque uma equação é dita do segundo grau. Porque a representação dela, olha lá, gente, aqui, ó, o maior expoente da incógnita é 2. Então, isso vai ser chamado de equação do segundo grau, ou equação polinomial do segundo grau. Tanto faz, né, galera? Então, A vezes x quadrado mais bx mais c, tá, gente? Isso aí é um assunto que entra lá no 9º ano e persegue a gente até o ensino médio, né? Você está no 3º ano, no 2º ano, ainda está te perseguindo isso, certo? Mas você tem que ter esse conhecimento para você poder fazer uma boa prova do Enem, galera. Vamos lá, então? Saca só. Logo, nós vamos ter aqui A, B e C são coeficientes numéricos, ou seja, o que significa isso, professor? Ser coeficiente numérico significa que são números, né, gente? A, B e C são números. X é o valor que eu quero achar que é incógnita, e A, B e C são números que vai aparecer aí junto com essas incógnitas. Tem soma, qualquer coisa pode ser A, B e C, qualquer coisa, exceto A, que A tem que ser diferente de 0. Fora isso, B e C pode ser qualquer coisa, A também pode ser qualquer coisa, qualquer número, só não pode ser 0, porque isso vai, se A for igual a 0, isso vai deixar de ser uma equação do segundo grau e vai virar uma equação do primeiro grau. Tá de boa aí, galera? Vamos continuar aqui. Galera, vamos lá. Raízes de uma equação de segundo grau. O que é uma raiz, galera? Uma raiz de equação, ó, raízes de equação. Essas raízes vão fazer com que a minha equação seja, ó, aqui, ó, igual a 0. Então, vamos ter aí um valor para x que vai fazer com que essa equação seja igual a 0. Você compreendeu a parada, gente? Vamos ver isso aqui? Olha lá, olha lá, olha lá, galera. Vou te dar uma equação de segundo grau, bem aqui, ó. X² menos 7x mais 10 igual a 0. Isso é só um exemplo, tá, galera? Para você só saber o que a gente vai fazer, o que é uma raiz de fato. Então, vamos lá, galera.
Se eu falar para você que x é igual a 3, tu acredita em mim? X é igual a 3. Bora ver? Vamos substituir na equação? Então, vai ficar como? No lugar desse x, eu vou botar 3. No lugar desse x atrás do 7, eu vou botar 3 também, né? Atrás do menos 7. Então, vamos lá? Fica x ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado. Menos 7x, ou seja, menos 7 vezes 3, mais 10. Fazendo essa conta aqui, galera, vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, menos... Opa, galera, desculpa aqui. 7 vezes 3 não é 27, que tá aqui, ó. É 21. Tá tranquilo, gente? Desculpa o errinho aí, tá? Então vai ficar 9 menos 21, que é 3 vezes 7, mais 10. Se tu somar esse mais esse, vai dar 19. 19 menos 27 dá quanto, gente? 19 menos 27 vai dar, ó, menos 8. 19 menos 27 vai ser igual a menos 8. Lembra que a gente teve um errinho aí no 7 vezes 3, apareceu 27 ali, mas não é 27, né, galera? É 21. Então, você conserta aí, foi só um erro de digitação do nosso PowerPoint. Logo, menos 8 também está equivocado, né, galera? 8 está equivocado. Vamos tirar daqui, ó. Vamos apagar aqui, ó. Tranquilo, ó. Vamos apagar aqui. Tirando esse menos 8, na verdade a resposta é menos 2, né, galera? É menos 2, certo? Então, 9 menos 21 mais 10. É só você somar, né, o 9 mais 10, que dá 19. 19 menos 21 vai dar menos 2 a nosso valor da equação. Ou seja, galera, presta atenção. Não era para dar zero? Deu menos 2. O que significa isso? Significa dizer, galera, que isso aqui está equivocado, né, galera? Ou seja, x não é igual a 3, porque x deu um outro valor. X igual a 3 deu menos 2. E isso era para dar quanto? Era para ser igual a 0. Olha para cá, vamos fazer outra aqui, galera. Ó. Vamos falar agora que x é igual a 5. Se x é igual a 5, vamos fazer o quê? Vamos substituir no valor da minha equação. Então vai ficar como? Vai ficar 5 ao quadrado menos 7 vezes 5 mais 10. 5 ao quadrado é 25, 7 vezes 5 é 35, mais 10. Deu certinho, não foi, galera? Certinho. Fazendo a continha aqui, ó, 25 menos 35, galera, já vai dar menos 10. Menos 10 mais 10 deu quanto, Zé? Olha, galera, deu zero. O que significa quando dá zero a minha equação? Quando, ao substituir o valor de x, deu zero. O que significa isso? Significa que x igual a 5 é uma das raízes da minha equação e equação do segundo grau. Tá de boa aí? Tá tranquilo? Então você já sabe o que é uma raiz? O que é uma raiz? Uma raiz é aquilo que zera a minha equação, que dá igual a zero. Vamos continuando aqui, gente? Vamos lá. Mas, professor, o senhor ensinou o que é uma raiz. Como que eu vou achar uma raiz? Galera, calma. Primeiro vamos ver essa quantidade de raízes. Preste atenção. A raiz, ela possui no máximo, uma equação do segundo grau, ela tem no máximo, olha aqui, ó, no máximo, o quê? 2 raízes. Por quê? Porque ela é do segundo e do segundo grau. Tranquilo? Então, ela sendo do segundo grau, eu posso ter no máximo 2 raízes. Isso depende de quê? Isso depende de um elemento da matemática chamada de discriminante, que vai ser representado pelo delta, pelo símbolo do delta. O discriminante serve para quê? Para discriminar, ou seja, ele serve para falar quantas raízes, para discriminar, para determinar quantas raízes a minha equação vai ter. Ou seja, se eu tenho um delta maior que zero, ou seja, um delta positivo, nós vamos falar que nós temos 2 raízes reais e diferentes. Tá de boa aí? Porém,
quando eu tenho um delta igual a zero, a minha equação possui duas raízes reais e iguais. Ou, popularmente, nós vamos falar que tem uma raiz, tá? Então, quando o delta, esse símbolo, esse termo matemático chamado delta, ele vai me dizer quantas raízes tem. Então, se ele for igual a zero, eu vou ter duas raízes reais iguais. Basicamente, uma raiz aí, popularmente, tá, galera? E quando o delta der um número negativo, ó, delta negativo, delta menor que zero, nós não vamos possuir raízes, mas dentro do conjunto dos reais, tá, galera? Essas raízes existem em outro conjunto, não existem nos reais. Tá tranquilo, meu calouro? Tá tranquilo, gente? Vamos lá, vamos para nossa aprovação, vamos tirar nota máxima em tudo, galera. Vamos lá, continuando aqui. Galera, esse delta, ele vai ser calculado assim, galera, ó. Olha lá, fórmula do delta, né, gente? Você lembra? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tudo bom? Delta, ou melhor, o discriminante vai ser igual a B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tranquilo, gente? Bota isso no teu coração. Tu já sabe disso, né, galera? Tem muito tempo estudando. Essa fórmula do delta aí já foi visto desde o 9º ano com você. Então você tá ligado nisso aí. Continuando aqui, galera, vamos lá. Galera, então vamos lá ver aquele método que você aprende lá no ensino fundamental, que é o método de Bhaskara. Tudo bem, galera? O método de Bhaskara serve para quê, professor? A gente aprende tanto isso assim, galera. Método de Bhaskara serve para você encontrar as raízes, tá, gente? Aqui, ó, encontrar as raízes da minha equação, ou seja, achar a solução da minha equação. Tudo bom, galera? Então, olha só, galera. Como é que vai proceder? Bora pro exemplo. Galera, quais são as raízes de x² menos 10x mais 16 igual a zero? Gente, primeiro passo é encontrar o delta, para saber quantas raízes eu tenho, tudo bem? Antes do delta, vamos achar o valor de A, B e C. Então, galera, bem aqui é o valor de A, é 1, né, gente? Bem aqui o valor de A, olha o Azinho aqui. O valor de B, que é menos 10, e o valor de C, que é 16. Consegue visualizar aí? Então, você também sabe que delta, olha que a gente aprendeu, né, gente? Delta é quem? B quadrado menos 4AC. Olha o Czinho, ficou feio, mas é C, né, gente? Aqui, ó, o Czinho. Então, vamos lá substituir aqui, galera. Vai ficar menos 10 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 16, que é o valor de A e o valor de C. 10 ao quadrado e menos 10 ao quadrado vai ficar menos 10 vezes menos 10, que é 100. 4 vezes 1, 4 vezes 16, 64. 100 menos 64 dá 36. Então, meu delta deu um número positivo. O que significa isso, galera? É que essa minha equação tem duas raízes reais e distintas e diferentes. Tudo bem? Segundo passo é usar a fórmula de delta, que está bem aqui, né, galera? Ou, desculpa, a fórmula de Bhaskara. Como é que vai ser? Então vai ser O menos da fórmula, e esse B aqui é negativo, então vai ficar menos 10, que é o valor de B, né? Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 36, dividido por 2 vezes 1. Continuando aqui, galera, vai ficar menos com menos é mais, 10, mais ou menos. Galera, raiz de 36, procura o número que multiplicaram por ele mesmo, dei 36. 6, né, galera? 6 vezes 6, 36. Então, ficou mais ou menos 36 dividido por 2. Depois disso, galera, nós vamos para o terceiro passo, que é separar as minhas raízes, né? Separar o mais e o menos aí em cada expressão. Então, vai ficar assim, né? X', 10 menos 6 sobre 2. X duas linhas, 10 mais 6. O que eu fiz? Eu separei esse mais ou menos. 10 menos 6 e 10 mais 6. Tudo isso sobre 2. Galera, quanto é 10 menos 6 dá 4 e 10 mais 6 dá 16. Quando eu dividir tudo por 2, nós vamos ter um x igual a 2
e o outro x igual a 8. Logo, a minha solução vai ser 2 e 8. Tá tranquilo? Tá de boa? Gente, vamos ficar hoje por aqui com a nossa equação de segundo grau, tudo bem? Na próxima aula, nós vamos fazer mais exemplos de equação de segundo grau e vamos falar de inequações, galera. Tchau!